Nesse vídeo, vamos falar sobre a tributação dos fundos de investimento aqui no Brasil. E, na verdade, não é que a gente tem tantos impostos. Claro, eles comem a rentabilidade. Mas a gente tem dois, basicamente, o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, que ele incide sobre o rendimento quando você faz um resgate dentro dos primeiros 30 dias do fundo. Por isso, quando você vai investir em fundo, já tem que pensar o seguinte: olha, vou deixar esse dinheiro aplicado por mais de 30 dias, pelo menos, para aí ter alguma certa rentabilidade. E ele começa assim com 96% de começo a rentabilidade no primeiro dia, e a taxa melhor vai caindo até os 30 dias, onde é 0%. Então está aí o EF, depois de 30 dias aplicado, ele some da frente. E aí nós temos o imposto de renda. O imposto de renda, ele incide dependendo da composição da carteira do fundo. Então, por exemplo, se é um fundo de ações de renda variável, o imposto de renda é 15%. No caso de renda fixa ou outros fundos que são similares à renda fixa, ou tem um perfil mais ou menos parecido com renda fixa, aí a Receita Federal olha o prazo médio da carteira. Inclusive, vou mostrar para vocês aqui a legislação do imposto de renda, para entender um pouco mais. Então, o que vocês podem ver aqui é o seguinte. Primeiro, nós temos aqui que os fundos são classificados em curto prazo ou longo, dependendo da composição da carteira. Então, o fisco olha essa carteira. E aí, primeiro, ele define o que é fundo de longo prazo. São aqueles que têm uma carteira com prazo médio superior a 365 dias. E aí, como que funciona a tributação? Eu desço aqui um pouco mais e vocês vejam aqui o seguinte. Se o prazo, se você fizer um resgate até 180 dias, a tributação vai ser 22,5% do seu rendimento. Então, a tributação é sempre sobre o rendimento, não sobre o total. Isso é importante entender. Se você fizer um resgate entre 181 e 360 dias, a alíquota é 20%. Se você fizer um resgate entre 361 dias e 720 dias, a alíquota é 17,5%. E se você fizer um resgate depois de 720 dias, a alíquota é 15%. Um detalhe é o seguinte: como que o governo cobra esse imposto? Na verdade, ele usa uma coisa chamada come cotas. Então, no final de maio, e aí ele explica aqui, ó, no último mês de maio e no último mês de novembro, o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai cobrar 15% dos fundos de longo prazo, mas na forma de cotas, tá ok? Então ele pega, calcula quanto que é o imposto e tira isso das suas cotas. Você nem chega a perceber direito. Claro, vai perceber que o patrimônio diminui um pouco, ou o seu número de cotas diminui um pouco. No caso dos fundos que são de curto prazo, o que são os fundos de curto prazo? São aqueles que têm um prazo médio menor do que 365 dias. E aí, o que vocês podem ver é o artigo 5º aqui. Se você fizer resgate até 180 dias, você vai pagar 22,5%, e se você fizer resgate acima de 180 dias, se o seu fundo for de curto prazo, aí a alíquota é 20%. Por isso, muita atenção na hora de investir, porque às vezes você vai deixar o dinheiro por um prazo mais longo e está colocando dinheiro num fundo de curto prazo. Você está pagando mais imposto de renda. Então, muita atenção com o objetivo daquele dinheiro e aonde vai colocá-lo, senão você vai pagar imposto indevidamente. Essa é, de maneira geral, a alíquota, ou melhor, a tributação dos fundos de investimento. Lembrando que assim, os dois principais são IOF e o imposto de renda, e sempre atento ao prazo e à carteira.
Muita atenção também nos chamados fundos multimercados, porque os fundos multimercados, eles podem seguir, dependendo da carteira, a tributação que a gente viu dos longo prazo e curto prazo, ou eles podem seguir a tributação dos fundos de ações, que tem a alíquota de 15%. Então, fiquem muito espertos, muito de olho no tipo de tributação que aquele fundo vai estar cobrando, ele está enquadrado. Tá bom? Até a próxima e invista com ciência.